7ª semana. Agora vamos só esperar aqui entrar e começamos aqui a nossa 7ª semana do projeto Neurolife Changing. Bem-vindos a todos. Estamos aqui só a aguardar que entrem mais algumas pessoas. Está aqui agendado para as nossas 10h30 e vamos começar com o nosso projeto. Só aguardar aqui mais um pouco. Enquanto isso, eu vou recordando algumas das novidades e algumas das questões que nós temos que ter neste desafio, ou seja, o que é o Neurolife Changing Project. Para recordar a todos os que nos estão a ver hoje pela primeira vez, é um projeto que pretende ajudar as pessoas a mudarem a vida ou uma parte dela, independentemente de se estamos a falar nas relações e nos relacionamentos, se estamos a falar em vários domínios de trabalho ou outros que possam ter interesse para cada uma das pessoas. Estamos em direto neste momento no Instagram, estamos em direto no Facebook, estamos em direto também no YouTube. Eu queria também aqui explicar que o facto de estarmos com estes canais todos em direto se deve a uma ajuda de um Neurolife Changer, ou seja, o nosso companheiro e Neurolife Changer também, Hugo Maganinho, que está aqui em grande forma a ajudar-nos neste desafio. Bom, vamos lá então começar aqui por fazer esta introdução de como é que chegamos a este tema. Ou seja, nós começamos o projeto de Neurolife Changing no início do mês de setembro, ou seja, no dia 1 de setembro. E hoje vamos no dia número 43, ou seja, no dia 43 de mudanças de vida, onde várias pessoas estão a seguir este projeto na plataforma que estamos a utilizar, que se chama Hotmart, mas também nas nossas plataformas de redes sociais, como o YouTube, como o Facebook, como o Instagram. Ou seja, eu recomendo a utilização do YouTube para que possam fazer questões, para que possam fazer comentários e eu poder responder aqui em direto porque na nossa live vão aparecer então as questões que forem colocadas pelo YouTube. Fica um incentivo para que utilizem então de facto o canal do YouTube para fazerem estas questões. Então, começando aqui pelo início e pelos atuais e normais agradecimentos, antes de agradecer a todas as pessoas que estão na live, que de facto estão a mudar, eu hoje é a semana 7, para quem está no projeto sabe que eu tenho feito muitos múltiplos do número 7 e 7 desafios, 7 tópicos, 7 questões, porque efetivamente eu nasci no dia 7 também, só para ficar como conclusão, e o dia 7 é de facto um dia especial e é um número associado à perfeição e um número associado a um desafio também pessoal que eu gosto. À parte disso, quero também agradecer então a todos vós porque estão a mudar de vida, mas a todos vós que começam a acompanhar este projeto, apesar de estarem na semana 7, podem entrar em neurolifechanging.com e depois daí vão receber um link para se inscreverem na Hotmart e podem acompanhar o projeto desde a semana 1. Apesar da nossa live estar na semana número 7, podem acompanhar desde a semana 1. Hoje vamos falar de felicidade. E este tema é dos temas mais interessantes que eu poderia falar. E aí agradecer, antes de falar da felicidade, ao Hugo Maganinho, que está a transmitir aqui à distância com a qualidade que vocês hoje podem ver e que de facto dá orgulho a esta live de poder ser e ter a qualidade que tem. Obrigado, Hugo, obrigado por estares também neste projeto connosco e por teres aceito este desafio de ir mudando a vida, ajudando a mudar também a minha com esta live. Obrigado, Hugo, grande abraço. Outro agradecimento muito especial para a DietMed. A DietMed tem fornecido os suplementos
que nós temos oferecido aos Neurolife Changers do grupo de experimental e onde estamos a ter impactos enormes na nossa saúde mental, porque estamos a tomar suplementos onde estamos, eu digo que estamos porque eu também estou, ou seja, eu faço parte do grupo que está a mudar a vida, porque efetivamente eu também estou a fazer essa mudança de vida. Então estamos todos a tomar esses suplementos e está efetivamente a correr muito bem, estamos a ter melhorias fabulosas, por isso muito obrigado à DietMed por todo o apoio que tem dado também neste projeto. Também não podia deixar de ser, e como já sempre tenho feito, e espero fazer até o fim da vida, um agradecimento à Érica, a minha esposa, que está aqui sempre a apoiar incondicionalmente, a rever os textos para o português ser de Portugal e do Brasil, tentando aqui o melhor dos dois mundos, mas acima de tudo pela força e a motivação que todos os dias dando para este projeto e que vamos construindo em conjunto, porque efetivamente em dias em que há muito trabalho, temos fins de semana que às vezes não são assim tão interessantes, porque precisamos de preparar o projeto, o Neurolife Changing. Então, um grande agradecimento também para a Érica. Outro grande agradecimento para o Afonso, que é o graphic recorder deste projeto e que estivemos juntos num evento agora, neste fim de semana, precisamente em Évora, onde eu tive a oportunidade de partilhar também nas redes sociais algumas das ilustrações que ele fez em tempo real, em direto, de uma conferência que eu estive a apresentar precisamente sobre o processo de tomada de decisão, que também já podem encontrar no histórico do YouTube. Para quem começou agora a ver este projeto e ainda não viu live nenhuma, não sabe o que é que estamos a falar, pode ir ao canal do Neurolife Changing no YouTube e pode subscrever. Eu sugiro que subscrevam para receberem os avisos das lives. E quando subscreverem também podem ver o histórico das lives que já passaram para poderem também observar e ver o que é que já foi feito. Mais uma vez, fica a recomendação, vejam pelo YouTube, façam questões no chat do YouTube que elas vão aparecer aqui em baixo e eu vou poder responder a todas as questões que vão colocando em direto durante a nossa live. Então, vamos lá ao primeiro desafio desta felicidade, não é? Ou seja, esta semana 7 do nosso desafio, onde o que é esta felicidade? Ou seja, a felicidade é efetivamente um dos desafios maiores que nós podemos ter na vida. Já desde o tempo da Grécia Antiga, acredita-se que no Antigo Egito já se falava de felicidade. Nos novos livros do Yuval Noah Harari, ou seja, que já falámos aqui, que do Sapiens, do Homo Deus e do 21 lições para o século XXI, ele fala-nos, precisamente mais no Homo Deus, que o grande desafio da humanidade é a felicidade e a imortalidade, ou seja, estes dois grandes desafios. Então, como é que nós podemos ser mais felizes? Não sei se aqui alguém tem alguma fórmula para isto, se não tem, se acham que é fácil, e se fosse fácil, porque é que nós tantas vezes nos queixamos de não estar felizes? Então, introduzindo aqui sobre o que é a felicidade, e a felicidade é um conjunto de, como se numa equação matemática se tratasse, de uma componente genética. Sim, há uma componente genética na felicidade, ou seja, existem pessoas que têm, por exemplo, um gene que é o gene transportador de serotonina menor, ou seja, o que é que vai acontecer? Estas pessoas vão ter menos carga de serotonina e vão ter que ter um esforço suplementar para ter o mesmo nível de felicidade, por exemplo, de pessoas que têm esse gene mais longo, com a cauda mais longa. Outro elemento da equação da felicidade é o comportamento, ou seja, o nosso comportamento, ou seja, se eu for uma pessoa agressiva, se eu for uma pessoa que gera problemas, vou ter tendência a ter menores níveis de felicidade porque vou sempre estar a vivenciar mais problemas, por exemplo. Também não esquecer que a educação entra na equação da felicidade. Então a nossa educação, se nós somos uma pessoa austeramente educada, ou seja, onde as pessoas sempre nos castigaram, onde sempre nos chamaram a atenção das coisas erradas que tivemos,
provavelmente vamos ter maior propensão a estar infelizes do que uma pessoa que recebeu mais estímulos positivos durante o seu crescimento e durante a sua educação. Ou não, pode ser assim, já vamos chegar lá à frente. E, finalmente, os acontecimentos de vida. Ou seja, nós podemos ter uma vida mais feliz se até o momento em que temos uma experiência traumática, não é? E que condiciona muito da nossa vida, e várias experiências traumáticas que condicionam também muita da nossa felicidade. Então, como veem, a felicidade não é um processo simples. Mas há algo que nós sabemos sobre felicidade. Nós sabemos que a felicidade pode ser aumentada e pode ser melhorada por ciências da ciência. E há um grande estudo de Kriegelbeck and Berridge, que foi publicado em 2010, que nos mostra um ciclo da felicidade. E eu quero partilhar convosco este ciclo, ou seja, que é fundamental para entendermos como e o que é importante neste processo da felicidade. Então imaginem que vocês querem ser felizes, não é? Então a felicidade, de acordo com estes autores, tem então 3 ciclos. O primeiro ciclo é o querer, ou seja, o querer vai, quando eu tenho um objetivo, então eu tenho um desejo, não é? Um querer, eu vou aumentar o meu nível de felicidade. Ou seja, porquê? Eu já estou com a expectativa de conseguir atingir, de conseguir conquistar algo mais à frente. E começo a subir nesse processo. Depois vem o gostar, e o gostar entra então no segundo nível, que é quando nós atingimos o resultado do processo da felicidade. Ou seja, é quando nós chegamos lá ao patamar do eu consegui, não é? Como está aqui ilustrado, e é o prazer. E o que é que acontece depois? Depois acontece o aprender. E o aprender é um ciclo descendente no processo de prazer. Ou seja, se nós dissermos, por exemplo, eu quero chegar ao topo da minha carreira e quero ter o meu salário, o máximo salário que posso ganhar naquela carreira, e eu vou para um determinado nível, eu começo e chego a essa carreira, e o que é que vai acontecer depois? Depois eu vou ter uma queda. Se eu não quero nada novo, eu vou-me acomodar e tenho tendência a ser mais infeliz. Que é o que acontece com muitas pessoas, por exemplo, quando se reformam. Ou seja, querem se reformar, querem chegar ao final da sua carreira e depois não têm um projeto de vida. Então, aparece aqui um anjinho a dizer repetir. Ou seja, repetir porquê? Porque o grande desafio da felicidade é voltar a ter um novo querer, é voltar a ter um novo gostar, é voltar a ter um novo aprender, e isto não tem nada a ver com insatisfação. As pessoas às vezes confundem ter novos quereres com não estar satisfeito com nada. Não. A pessoa reclamar com tudo é uma pessoa que não está satisfeita com nada. Mas uma pessoa que não é reclamar, mas que tem novos desafios, novos desejos, quer fazer coisas diferentes, quer fazer coisas novas, e acabou um projeto, tem outro projeto, é fundamental para o processo de felicidade. Neste desafio, eu mostro-vos também uma tabela que estes autores encontraram para esta ideia da repetição do círculo e da medição deste círculo para aproveitar. Ou seja, o que é que eles descobriram? Eles descobriram que este querer, o gostar e o aprender podem ser medidos em duas valências, que é a valência consciente e a valência não consciente. Ou seja, se vocês repararem, cada um deles tem duas ligações. Os que estão na parte superior, ou seja, as três linhas que aparecem na parte superior deste desenho, que eu vou pedir aqui ao Hugo que maximize, são 3 linhas que são do domínio consciente. E as de baixo são 3 linhas do domínio não consciente. E o que é que nós temos aqui? O querer é a saliência do incentivo, ou seja, é o que é que eu vou ganhar com isso, é a perspectiva do que a pessoa vai ganhar. O gostar é o impacto hedónico, ou seja, é o resultado de quando eu ganhei, qual foi o prazer que eu senti. E o aprender, incluindo a saciedade, que é quando eu já estou satisfeito, agora vou acomodar, certo? Por exemplo, eu quero comer, depois eu como e depois eu estou satisfeito. Percebem os 3 níveis, ok? Então, neste querer de incentivo cognitivo, podemos medir com escalas subjetivas de desejo ou não consciente, por exemplo, com abordagens condicionadas ou de auto-shaping, ou seja, de auto-imagem, em que a pessoa se automodela. Depois, o que estes autores trouxeram de novo aqui é que há uma ativação de estruturas neuronais específicas. Por exemplo, no querer, ativa o córtex orbitofrontal,
o córtex cingulado anterior e a ínsula. E vejam que no gostar também e no aprender também. Mas quando vamos para o domínio inconsciente, já é o núcleo accumbens que ativa no querer e no prazer, e a amígdala e o hipocampo no processo de saciedade. Ou seja, aqui sim há uma mudança muito grande no tipo de aprendizagem e no tipo de resposta. Ou seja, porque é uma resposta do tipo pavloviano que, quando nós aprendemos, se foi bom, repetimos. Se não foi bom, extinguimos. Ou seja, basicamente é isto que nos diz. Então, o que é que nós temos que fazer para ser feliz? Basicamente é este processo, é irmos fazendo coisas que funcionam e que aumentam a nossa felicidade e extinguir coisas que não funcionam e que diminuem ou que retraem a nossa felicidade. Então, este grande desafio faz-nos entrar num outro que eu vos lanço. Ou seja, então, mas o que é que eu vou fazer para de facto ser mais feliz? E aqui eu recomendo-vos que olhem para a estatística. E vou partilhar aqui convosco alguns dados da estatística da felicidade. E estes pequenos gráficos foram aqui ilustrados pelo Afonso, no sentido de manipular estas setinhas que puxam a felicidade para cima, são alguns dados que foram partilhados em perfis de trabalho na área da felicidade, por exemplo, de psicologia positiva. Um deles que eu partilho convosco é o Epify, e também deixem-me partilhar convosco aqui um livro fabuloso que se chama A Ciência da Felicidade, que depois já vos vou mostrar. Então, o primeiro dado de estatística é que nós devemos ter 7 horas de socialização diárias para terem níveis de felicidade. Ou seja, as pessoas que reportavam ter 7 horas de socialização tinham maiores níveis de felicidade. Ou seja, reportavam maiores níveis de felicidade. Outro dado muito interessante são os números de amigos que as pessoas têm. E vocês dizem assim, 7 horas de socialização. Pá, eu não consigo, eu não tenho 7 horas livres. Claro que têm. Nós temos 8 horas de trabalho, 7 horas que não estamos a trabalhar, ou 8, e outras 8 horas a trabalhar, não é? Então, aproveitem essas horas aos poucos. O dado interessante é o número de amigos que nós temos que ter, com quem temos um contacto regular. 10 amigos. As pessoas que tinham 10 amigos com quem mantinham contacto regular tinham níveis de felicidade superiores e eles reportavam níveis de felicidade muito superiores. Então, é muito importante estabelecer um grupo de amigos. Eu, quando fizemos o primeiro desafio das crenças, não sei se se lembram, eu propus um desafio que era de ter 7 amigos novos em quem confiar. Isto porquê? Porque quando aumentamos o nosso número de amigos, aumentamos o nosso nível de felicidade. Outro dado muito interessante são o número de interações positivas. Ou seja, cada casal, este estudo foi feito com casais. E o que é que eles foram analisar? Os casais que se separavam e os casais que duravam muito tempo. E foram perceber como é que eram as interações entre esses casais, positivas ou negativas, não é? E eles perceberam que existia um rácio de 5 interações positivas por cada interação negativa que existia nos casais. Ou seja, nos que funcionavam e que duravam muito tempo. Ao passo que aqueles que se separavam, existiam 0,8 interações positivas para cada uma negativa. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que existiam mais interações negativas, mais discussões, mais problemas do que coisas boas. Então, é muito interessante olhar para esta estatística. Porquê? Porque diz-nos, se eu tiver 5 coisas positivas por cada discussão, aumento a probabilidade da minha relação durar muito mais anos ao longo do tempo. Outro dado também muito interessante são o número de relações sexuais por semana. E isto é um dado muito interessante. Porquê? Porque as pessoas acham que não é importante para a felicidade. Os estudos, afinal, apresentam e dizem que sim, que são. Ou seja, as pessoas que tinham uma relação sexual por semana tinham 42% mais relato de felicidade do que os casais que não tinham, e quem tinha 2 a 3 relações sexuais por semana tinha relatos de 55% aproximadamente de níveis superiores de felicidade. Ou seja, efetivamente, existem também libertação de neurotransmissores, existem outros fenómenos a acontecer quando nós temos uma situação, por exemplo, desse género. Depois, o dinheiro. Esta é uma das questões que as pessoas questionam. Então, mas o dinheiro é ou não é importante? O dinheiro é importante para sermos felizes ou não? E há um ditado muito engraçado que diz:
o dinheiro não é importante para a nossa felicidade, mas ele manda buscar, não é? Ou seja, ou compra a cerveja, que é a mesma coisa. Há várias brincadeiras que fazem com isto. E, efetivamente, há um número que nos Estados Unidos, e estamos a falar no mercado dos Estados Unidos, não em Portugal, não no Brasil, que foi encontrado nos americanos que seria o teto ideal a partir do qual as pessoas não mostravam mais felicidade do ponto de vista financeiro. Então, o que é que se observou? Que quem tinha dinheiro até aos 75 mil dólares anuais, estamos a falar contas redondas, 5 mil euros mensais em Portugal, ou seja, quem recebia aproximadamente esse valor em média mensal, até esse valor manifestava ser mais feliz tendo mais dinheiro. A partir desse valor não aumentaram os níveis de felicidade. Ou seja, não era por ter mais dinheiro que aumentavam os níveis de felicidade. Pelo contrário, manifestavam por vezes níveis de infelicidade maiores a partir desse valor. Então, o que é que sugere este estudo? Que se nós tivermos dinheiro para pagar toda a nossa qualidade de vida sem termos que ter dificuldade, sem termos que ter uma preocupação em onde vamos buscar o dinheiro, isso é o nosso limite. No caso, 5 mil euros de salário, coloquei aqui eu. Outra estatística muito engraçada, que é 1,5 km, 1,6 para ser mais exato, que é uma milha, para estarmos distantes dos nossos amigos. Ou seja, se nós estivermos com os nossos amigos a menos de 1,5 km que vivam ao pé de nós, normalmente reportamos níveis de felicidade superiores do que quando temos os amigos a viver longe. Outro número engraçado da estatística da felicidade são as idades em que nós somos mais felizes. E aparentemente nós somos mais felizes aos 33 anos, aos 55 anos e aos 70 anos. E curiosamente somos mais infelizes aos 44, ou seja, são os dados em que as pessoas demonstram maiores ou menores níveis de felicidade e infelicidade. Então, quais são aqui os grandes pilares, se nós queremos entender quais são os grandes pilares da felicidade? Ou seja, vamos imaginar que a nossa felicidade é como se fosse um templo romano, um templo grego, e que sustentam o templo estes pilares. Quais é que seriam os grandes pilares da felicidade, sem o qual este templo poderia ruir? E aqui eu apresento-vos uma visão que vem desde Aristóteles. E Aristóteles, vejam que na antiga Grécia já falava que a felicidade era composta, como se fosse aqui numa balança, por dois grandes elementos. Pela hedonia, não é? Que é o prazer da vida, e pela eudaimonia, que é a sensação de uma vida bem vivida. Ou seja, então, o que é que tinha que existir aqui? Um prazer e uma sensação de ter uma vida bem vivida. Estas duas coisas em conjunto é que davam para Aristóteles a felicidade. Então, a psicologia positiva foi desbravando ao longo do tempo estes temas, não é? E descobriu aqui que existem aqui 7 pilares que são fundamentais. O primeiro, e depois vocês vão precisar destes pilares para a equação que eu vos vou dar no final do desafio. O primeiro pilar é o saborear, ou seja, é muito importante que nós possamos saborear os pequenos momentos, os pequenos detalhes de sermos felizes, ou seja, eu comer um gelado com as minhas filhas, por exemplo, estar a ver um livro e apanhar sol, ou seja, saborear pequenos momentos da vida, olhar para umas árvores e ver a paisagem, ou seja, esse saborear é extremamente importante para que os nossos níveis de felicidade estejam elevados. Outro ponto muito importante é o agradecer, ou seja, outro pilar é nós agradecermos às pessoas. Eu às vezes tenho a sensação que existem pessoas que estão chateadas com o mundo, ou seja, e parece que toda a gente lhes deve, como eu costumo, a minha mãe dizia isto, parece que toda a gente deve e ninguém te paga. Porquê? Porque as pessoas andam chateadas, andam bravas, andam agressivas. E porquê é que isso acontece? Ou seja, é refletir porquê é que esses acontecimentos existem. E porque muitas das vezes nós não agradecemos, ou seja, não agradecemos às pessoas, não agradecemos. Antigamente agradecia-se a Deus, agradecia-se a. Agora não se agradece. Achamos que toda a gente tem o dever de fazer alguma coisa. E agradecer, por exemplo, ao garçom, ou ao empregado de mesa que nos ajudou e que nos serviu e que escolheu o melhor vinho para nós ou a melhor comida. É importante agradecer às pessoas. E isto é um pilar também da felicidade.
Outro que já falámos é o desejar, é o querer coisas, não é? Se eu não tenho desejos, se eu não quero coisas novas, a probabilidade de eu aumentar o meu nível de infelicidade é maior. Porquê? Porque se eu não tenho um querer, eu não vou ter um objetivo, não vou ter um motor de vida, digamos assim, que vai orientado para esse objetivo. Outro muito importante é o dar e o partilhar. Eu já vos vou falar da ciência e já vão ouvir, já vão perceber. Quando nós damos algo aos outros, aumentamos em muito o nosso nível de felicidade. Ou seja, quando nós falamos em empatia, já vamos falar da empatia a seguir, estão aqui a falar, ou seja, quando nós damos e partilhamos o nosso saber fazer, quando damos e partilhamos algo que é nosso, quando damos e partilhamos algo que às vezes até nos faz falta, nós mostramos e percebemos que nos tornamos muito mais felizes quando ajudamos outras pessoas. Por isso, um grande desafio que eu vos lanço: pensem em algo para a humanidade. Eu hoje comecei o ano letivo na Guarda, ou seja, com os meus alunos, a quem quero dar um abraço especial, que se eles acho que estão por aqui alguns a ver. Então, relembrar o quê? Eu dizia para eles que as empresas, estávamos a falar em comunicação, que as empresas precisam de ter um propósito. E qual é o propósito maior das empresas? E a resposta dos alunos era ter lucro. E eu expliquei-lhes, ter lucro é um propósito só da empresa. Era a mesma coisa que eu dizer às outras pessoas que qual é o meu propósito de vida é ser rico. E o que é que os outros têm a ver com o meu propósito de vida? Nada. Ou seja, e as pessoas, quem é que se ia motivar para me ajudar nesse propósito de vida? Ninguém. Sou eu. Então eu ia estar sozinho no mundo. Mas se o meu propósito fosse, vamos ser todos muito ricos. E eu vou fazer com que todos sejamos muito ricos. O propósito era diferente, já incluía os outros. E por isso é que quando nós temos um propósito, e o meu propósito é melhorar a sociedade para ser mais feliz à minha volta, e com isso eu também estarei mais feliz. Por causa disto, do dar e partilhar. Este é um dos grandes desafios que eu tenho de vida para o meu propósito futuro. Outro dado muito importante é, como já falavam aqui nos comentários do Instagram, é o empatizar, ou seja, a empatia. E o que é empatia? A empatia é a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro sem deixar que aquilo que eu penso interfira, não é? Porque uma coisa é eu colocar-me no lugar do outro e ver esta pessoa está triste. Está triste, olha, porque não tem dinheiro para pagar as contas. Eu não tenho dinheiro para pagar as contas, não o gastasse no carro ou isto ou aquilo ou aquilo. Ou seja, este julgamento não é empatia. Também não devemos confundir empatia com simpatia. Porque simpatia é quando eu vejo alguém triste e digo, pá, deixa lá, isso vai passar. Pois é, eu entendo, eu entendo. Mas com aquela cara, nós estamos assim e a pessoa a chorar. Empatia não é isso. Empatia é sentir o que o outro está a sentir, entender o que o outro está a sentir, a sentir sem julgar. Ou seja, então, quando falamos aqui de empatizar e quando nós sentimos mais o outro, sentimos-nos mais humanos e partilhamos mais. Por isso, empatia é fundamental. Outro ponto é projetar. Ou seja, este aqui já foi trazido por mim, ou seja, neste desafio, onde quem não tem um projeto de longo prazo, porque não basta desejar, ou seja, porque eu posso querer, mas não tenho um projeto para esse querer. Então o que é que vai acontecer? Eu, com alguma facilidade, vou abandonar esse projeto. Então, projetar, planear e logo a seguir atuar. Porque se eu planeio muito e faço pouco, vai chegar um momento que eu vou me sentir triste comigo mesmo. Sinto-me incapaz, sinto que não sou capaz de fazer nada, sinto que os outros conseguem e eu não consigo. Então, por isso, quando lancei o Neurolife Changing, e repito isto muitas vezes, este projeto não é perfeito. Este projeto nem sequer está acabado. Este projeto nós ainda nem sabemos se vai ser assim, se vai ser de outra forma. Então, o grande desafio é nós podermos conquistar este projeto ao longo da vida. Então, nós temos aqui no nosso Facebook também em direto, temos algumas pessoas a fazerem aqui algumas questões que eu também recomendo que possam fazer o acompanhamento. Está bem? Depois, qual é o outro grande desafio que nós temos aqui? É o de perceber a ciência da felicidade. Ou seja, nós temos
vários estudos que nos ajudam a entender como é que podemos ser melhores e como é que podemos trabalhar esta ciência, entre aspas, da felicidade. E o que é que a ciência da felicidade nos diz? Primeiro, diz-nos aqui com vários estudos que o sono aumenta os nossos níveis de felicidade, dormir melhor. Por exemplo, pessoas que dormem pior têm 80% de palavras mais negativas. E há aqui um estudo muito engraçado que também nos diz que no nosso organismo a felicidade tem impactos e reações. Ou seja, quando nós estamos mais felizes, e apresento-vos aqui um estudo que foi publicado em 2014 na PANAS, ou seja, que é uma revista científica com alguma validade, que fala do mapa das emoções. E agora eu peço-vos que se foquem nos de cima, vejam que quando estamos felizes, que é aquela figura do meio, o nosso organismo está em ação, mas está todo ele numa espécie de osmose. Quando cá em baixo vemos a palavra amor, temos mais ou menos a mesma reação, ou seja, mas vejam, é mais intenso, mas menos holístico. E quando vemos a palavra raiva, também tem uma reação enorme na parte superior, mas depois todo o corpo fica negro. Mas vejam quando nós estamos tristes, quando nós estamos neutros, quando estamos com depressão, quando estamos com ansiedade, quando estamos com inveja, com vergonha, ou seja, todas estas emoções. Ou seja, vejam o que é que nós estamos a fazer ao nosso organismo. Vejam o quanto podemos estar a prejudicar o nosso organismo. Então, ser feliz tem efetivamente muitos benefícios para nós sermos pessoas com um corpo e com uma saúde melhor. Então, por isso é que os nossos Neurolife Changers, que estão a fazer aqui o grupo de intervenção, estão a tomar substâncias que aumentam os níveis de serotonina para aumentar níveis de felicidade. Ou seja, para aumentar os nossos e diminuir a nossa ansiedade e diminuir a nossa depressividade. Porquê? Porque o corpo vai mudar. E mudando o corpo, tudo isto depois vai ser um ciclo. Então, eu quero partilhar convosco aqui 7 estudos para sermos felizes. Estes 7 estudos foram publicados recentemente, todos depois de 2017, e eu vou querer aqui partilhar convosco de forma muito breve estes 7 estudos. O primeiro, a generosidade gera felicidade. Isto foi um estudo que relacionou a nossa generosidade com a felicidade e a ativação do nosso córtex orbitofrontal. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós formos generosos, nós damos aos outros e ativa no nosso cérebro o sistema de recompensa. Ou seja, eu sinto-me melhor do que a pessoa que recebeu. Eu sinto mais recompensa do que a pessoa que recebeu. Outro dado muito, muito interessante é o de a felicidade melhora a saúde física. Mostrei-vos agora, mas aparentemente há aqui outro estudo de 2017 que quando nós temos um bem-estar e uma felicidade maior, quando temos um sistema imunitário, porque fazemos atividade física. Ou seja, fazer atividade física diária melhora efetivamente os nossos níveis de felicidade. Outro estudo também é o se quer ser feliz, não anda atrás da felicidade. Este aqui é muito engraçado, um estudo de 2018 que mostra que quanto mais andamos atrás da felicidade, mas eu tenho que ser feliz, mas eu tenho que fazer qualquer coisa diferente, mas eu estou pior. Pior porquê? Porque a felicidade não é um destino. A felicidade é um processo, é o caminho. E quando nós começamos a estressar porque eu tenho que ser feliz, já estou aqui há tantos anos e não sou feliz, e não tenho, todos os meus amigos já têm isto e eu não tenho, todos os meus amigos já estão assim e eu não estou. Ou seja, a comparação é terrível no processo de felicidade. Por isso, um dos grandes desafios é cuidado para não estressarmos com o tempo quando não atingimos os objetivos que nos propomos, e isso é muito importante, não ter objetivos muito grandes ou muito inatingíveis, mas acima de tudo preocupar-nos em não nos compararmos, ou seja, não se comparem com os outros. Outro importante sim, que foi publicado em 2019 é cuidar dos outros é cuidar de nós. Ou seja, desejar que os outros sejam felizes e ser amável com as pessoas e não fazer as tais comparações,
melhora não só a nossa felicidade, mas também doenças no organismo, como a ansiedade, doenças cardiovasculares e uma série de outras que são relatadas no estudo. Então, o que é que isto quer dizer? Que quando nós somos mais altruístas, também somos mais felizes, efetivamente. Outro estudo agora de 2020, e agora vou-vos apresentar estudos, um de março de 2020 e os outros dois de junho e julho de 2020. O primeiro diz que não gastem em experiência, peço desculpa, e não em coisas. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quando nós investimos em experiências prazerosas, como uma viagem, como algo que seja experiencial, temos níveis de felicidade superiores aos níveis de ansiedade, por exemplo, que vamos ter quando nós compramos coisas, ou seja, compramos um produto. E além disso, ficamos muito mais satisfeitos. Chama-se isso o efeito IKEA, ou seja, quando vocês montam a mesa, ficam mais satisfeitos a apresentar a mesa montada aos amigos do que se comprassem uma mesa caríssima, onde vocês não iam dizer o preço da mesa aos vossos amigos. Então, esse efeito de experiência é fabuloso. Outro dado muito interessante é que tocar em algo fofinho aumenta os níveis de felicidade. E aqui, neste caso, foi feito com um robô que parecia um cãozinho, ou seja, com pelo, mas é um robô, ou seja, nem era, no caso, um animal de estimação. E as pessoas, só de tocarem no robô, aumentavam a felicidade e diminuíam a dor. Então, uma das sugestões que eu dou para quem puder, porque, por exemplo, eu ainda não consigo, porque tenho um apartamento pequeno, é ter um animal de estimação. Tenha um animal de estimação peludo, fofinho e que interaja positivamente convosco. Vocês vão ter maiores níveis de felicidade com isso. Apesar de dar mais trabalho, ter que levar fora de casa, essas coisas todas, a comodidade é inimiga da felicidade. Nunca se esqueçam disso. E, finalmente, procurem objetivos de prazer, porque, afinal, isso aumenta a felicidade. Ou seja, e objetivos de prazer quando estamos a falar em coisas pequenas. Se vocês disserem assim, olha, vou planear algo que até é rotineiro, vou planear ir para o sol, ler um livro, eu vou planear chegar a casa, ver um filme, comer umas pipocas, ou seja, coisas rotineiras, desde que sejam planeadas com constância, ou seja, com alguma recorrência, aumentam os níveis de felicidade também. Ou seja, não é a quantidade, é a qualidade. Para relatar a importância do exercício físico, eu tenho aqui uma imagem que mostra a atividade que existe no cérebro humano quando estamos a fazer exercícios. Ou seja, por exemplo, a atividade do cérebro humano quando eu estou sentado, como estou agora, tem uma atividade muito baixa e tem uma atividade essencialmente unilateral, ou seja, de um dos lados do hemisfério. Por exemplo, eu estarei a ter uma atividade parecida com esta porque estou a falar e estou a ativar o meu hemisfério esquerdo, que tem mais áreas de linguagem. Quando nós caminhamos durante 20 minutos ou fazemos exercício durante 20 minutos, aquele é o comportamento do nosso cérebro. Ou seja, e além de ter aquele comportamento do ponto de vista da ativação, já tem uma libertação de endorfinas e de cortisol enorme. E isso vai fazer com que nós, de facto, sejamos mais felizes. Outra dica que eu dou nesta semana do Neurolife Changing é a prática do mindfulness. E o que é o mindfulness? O mindfulness vem de uma origem indiana e, de facto, os monges budistas começaram e têm a tradição de ter este satipatthana, ou seja, o que é este satipatthana? Sati quer dizer atenção, pa quer dizer dentro, thana quer dizer manter. Então, resumindo, é manter a sua atenção dentro de si. Mindfulness ou atenção plena é aquilo que eu sugiro que façamos. Ou seja, nós vivemos uma ausência de nós. Se vocês repararem, nós andamos a correr o dia todo, fazer o trabalho, a conduzir, depois ligamos para este, ligamos para aquele, passamos o dia sem pensar, então olha lá, tu estás bem? O que é que eu fiz hoje? Como é que eu me sinto? Como é que os meus pulmões estão? Como é que a minha mente está? Quando é que paramos para conversar connosco mesmos? Se calhar, se pensarmos nisto, é por isso que temos tanta necessidade de falar com os outros. Há um estudo muito engraçado, aqui que também apresento no projeto, para as pessoas que estão dentro do Neurolife Changing, que quando nós falamos para os outros 40 minutos sobre nós, aumentamos os nossos níveis de felicidade. Ou seja, estamos a falar sobre nós, aumentamos os nossos níveis de felicidade. Porquê? A sensação que eu tenho é porque nós não falamos connosco mesmos, então nós nunca falamos de nós.
e precisamos de falar aos outros. Mas será que se falássemos connosco mesmos, para nós, de nós, teríamos tanta necessidade de falar para os outros? Este estudo que está aqui, que apresenta este Buda com estes elétrodos na cabeça, foi feito num monge que passou a ter e que reportava níveis de felicidade e de compaixão muito elevados. E então fizeram-lhe um eletroencefalograma para perceber como é que o cérebro dele ativava. E o que eles perceberam é que quando ele meditava sobre compaixão, aumentaram enormemente as áreas de felicidade que estavam relatadas do ponto de vista neurológico. Ou seja, é muito importante meditar. Concentrar-se sobre a respiração, concentrar-se sobre aquilo que cada um quer para si mesmo, mas, acima de tudo, vazar a mente e centrar-se em si, na sua respiração, no bater do seu coração, focar-se num objeto e olhar para o objeto e perceber apenas os contornos e esvaziar a mente. Ou seja, treinem a vossa atenção, porque pode ser um mecanismo de ajuda muito grande para aumentar os níveis de felicidade. Bom, então como é que nós procuramos a nossa felicidade? Eu lembrei-me aqui que isto podia ser uma busca parecida com a do Indiana Jones, não é? Ou seja, então aparecia não o Indiana Jones, mas a serotonina e as suazinas, não é? Que andavam aqui à procura da felicidade, e temos 3 grandes neurotransmissores que têm impacto direto nos nossos níveis de felicidade: a dopamina, a serotonina e a oxitocina. E agora vocês perguntam, epá, mas ok, isto é muito engraçado, mas eu não tenho aí um comprimido que injeto isto no meu organismo e vou ter felicidade imediata, não é? Ou seja, então como é que eu aumento os níveis de felicidade no meu organismo? Como é que eu aumento os meus níveis de serotonina, de oxitocina e de dopamina? Então eu também quis-vos trazer aqui uma sugestão que já há algum tempo eu fiz um TED Talk sobre a neurobiologia da felicidade. Depois eu desafios podem ver no YouTube, pesquisam Neurobiologia da Felicidade, Fernando Rodrigues, e vão encontrar essa talk, onde eu também falo de algumas coisas que estou aqui a falar hoje, e uma delas que eu apresentei estes 3 neurotransmissores como importantes, de facto, para o processo de felicidade. Então a dopamina. Como é que nós aumentamos os níveis de dopamina? Primeiro, a dopamina aumenta quando nós temos níveis de cognição elevados. Ou seja, quando nós encontramos um desafio inteligente, algo que me dá prazer do ponto de vista da inteligência, eu aumento os níveis de dopamina. Outro dado que aumenta os níveis de dopamina é o bem-estar. Ou seja, quando eu me sinto bem, aumento também os níveis de dopamina. O prazer, também, quando eu tenho atividades prazerosas, que eu gosto de fazer, aumento os níveis de dopamina. A previsão de erros. Lembram-se da dopamina? Está sempre a prever os erros, está sempre à procura do erro, não é? Então, esta previsão de erros constante, quando não há erro, a dopamina tem recompensa. O apetite. Lembram-se que há mesa que se fazem os grandes negócios? Então, é verdade, a dopamina controla e modela o nosso apetite. E a recompensa, ou seja, os nossos sistemas de recompensa, que também são modelados pelos nossos sistemas dopaminérgicos, assim como sistemas aditivos. Tudo aquilo que queremos repetir mais vezes está ligado aos nossos circuitos de dopamina. Por exemplo, pessoas que são toxicodependentes, aditos de cocaína, aumentam os níveis de dopamina, e por isso é que ficam cada vez mais a querer repetir os níveis de prazer que já tiveram, e por isso aumentam também o consumo de cocaína. O outro neurotransmissor é a serotonina. Então, como é que nós aumentamos a serotonina? Com o nosso bem-estar, ou seja, se eu estiver feliz, aumento os meus níveis de serotonina. Na dominância social, ou seja, nós também nos sentimos bem e quando somos nós o amigo escolhido, ou seja, digamos assim, se eu estou perante os meus amigos e digo vamos almoçar aqui, ou vamos para aqui, ou vamos para acolá, e os amigos dizem, epá, sim, muito bom, esta dominância social liberta-me, por exemplo, níveis de serotonina. O humor, quando nós nos rimos, quando ouvimos uma piada, quando contamos uma piada, as boas memórias, as memórias positivas também aumentam os níveis de serotonina. Quando sorrimos para as pessoas, também aumentamos os níveis de serotonina. Quando estamos felizes, temos níveis de serotonina mais elevados. E também quando estamos no processo de reprodução, ou seja, quando temos filhos, também aumentam os níveis de serotonina de forma elevada. Quando os temos, porque quando nasce um bebê, aparentemente reduz o nível de felicidade. Uma outra estatística, já agora, não sei se sabem, pessoas casadas
têm 10% de felicidade mais elevada do que pessoas que não são casadas. Ou seja, curiosamente, ouvimos muitos relatos de que antes só que mal acompanhado. Aparentemente a estatística não diz isso. Então, se calhar o segredo é estar bem casado. Então, isso pode ajudar a que sejamos felizes. A oxitocina também é importantíssima no processo de felicidade. E vejam onde é que aumentam os níveis de oxitocina. Eu vou deixar aqui o orgasmo um bocadinho de fora, porque não vou explicar muito bem, mas quando escolhemos os pares, ou seja, quando nós escolhemos alguém, quando nos sentimos seguros, na fase do romantismo, nas fases de confiança, quando temos empatia, olhem aqui a aparecer, quando eu sinto empatia com o outro, liberto oxitocina. Quando vejo caras felizes, estar ao pé de pessoas positivas aumenta os meus níveis de oxitocina. E aqui é muito importante. Se calhar vocês vão me dizer assim, então mas se eu tiver amigos que são negativos, o que é que eu faço? Pois é, ou seja, provavelmente sugiro que não estejam tanto tempo com pessoas negativas. Porquê? Porque senão vocês também podem começar a ficar negativos e depois toda a gente fica negativo. O cérebro aprende e o cérebro alimenta-se daquilo que nós lhe deixamos e daquilo que nós lhe damos. Se somos negativos, ele vai ser negativo. Se somos positivos, ele vai ser mais positivo. Okay? Se estamos ao pé de pessoas negativas, ele vai ser mais negativo. Se estamos ao pé de pessoas positivas, ele vai ser mais positivo. Então, tudo isto também é uma aprendizagem que eu recomendo. Bom, então eu quando faceado com esta realidade, eu comecei a pensar, ok, então mas como é que eu vou fazer, como é que eu vou ajudar as pessoas a ser mais felizes? E para quem é que eu inventei aqui um programa que foi o programa de Neuroeducação para a Felicidade. E o que é este programa? Em que é que ele consiste? Basicamente, eu criei este programa porque eu considerava que quando, por exemplo, as pessoas estão ansiosas, ou estão deprimidas, ou estão estressadas, ou estão com algum problema, falar do problema, terapia para a depressão, terapia para a ansiedade, eu acho que carrega ainda mais peso naquilo que é o nosso problema. Então, a minha sugestão é chamar-lhe Programa de Neuroeducação para a Felicidade, que é o foco daquilo que nós queremos com o programa. E eu inventei um programa que não vou ter tempo de partilhar aqui, mas que vou deixar, ou seja, quem estiver no projeto NeuroLife Changing, eu vou deixar um paper, um artigo que eu escrevi sobre este assunto, onde, passo a passo, tem lá várias sugestões que a pessoa deve fazer todos os dias e no projeto, no NeuroLife Changing, eu vou deixar todas as semanas uma série de sugestões, todos os dias da semana, peço desculpa, uma série de sugestões para que as pessoas possam realizar e, então, atingir esta felicidade ou melhorar o nível de felicidade que têm com este programa de educar o seu próprio cérebro. E é basicamente isto que consiste. Então, 7 hábitos que aumentam os nossos níveis de felicidade. Ou seja, temos aqui vários legos, não é? E não são 7 legos, são mais. Isto porquê? Porque a nossa felicidade é isto. Nós vamos colocando aqui os pilares, não é? O saborear, vamos colocar aqui os exercícios, o amor, o carinho, o elogio, vamos colocando aqui todos os pilares, não é? Ou seja, e depois vamos construir este lego que é a felicidade. A felicidade não é um destino. A felicidade é um processo que é processo que é temporário, mas que ao mesmo tempo é contínuo. Então, qual é o próximo desafio? 7 hábitos para ser feliz que eu vou partilhar aqui convosco. O primeiro hábito é, então, pratique exercício físico. É importante praticar exercício físico para ser feliz, ok? Outro ponto muito importante é desfrutem da natureza e desfrutem do sol. Porquê? São extremamente importantes na serotonina. Vejam luz solar diária, se puderem. E quando não está sol, vejam uma imagem no vosso computador de luz solar ou de sol para poderem absorver, entre aspas, esta luz solar que aumenta os níveis de serotonina. Outra dica muito importante. Promovam as pessoas pelo seu esforço e não pelo seu resultado, principalmente as crianças. Nós temos muitas vezes a tendência a dizer, epá, o meu filho é que é inteligente, não é? Pá, o meu filho é um espetáculo. Agora estamos na altura da faculdade, que entraram para a faculdade, pá, o meu filho é um espetáculo. Fazerem isso aos vossos filhos é uma carga de pressão enorme que estão a colocar sobre a pessoa, porque a pessoa sente que não pode falhar. Então, mais importante, eu sei que isto é difícil, porque eu também tenho orgulho das minhas filhas e tenho muitas vezes essa tentação de dizer, epá, elas são, olha que inteligentes, não é? E isto é um erro.
promovam pelo reforço do esforço. Ou seja, quando a pessoa se esforçou, digam assim, epá, fogo, ela esforçou-se, olha para isto, fez isto tudo. E o resultado, se foi muito bom ou mais ou menos, não deve ser tão valorizado. Deve ser valorizado o esforço. E quanto mais esforço a pessoa tem para atingir o resultado. Outro ponto muito importante é estimular uma cultura de otimismo e positivismo. Ou seja, nós temos que ser positivos. E as pessoas que são negativas, pois é, isto é tudo um mar de rosas, mas não interessa. Ou seja, desde muito cedo nós temos que estimular as pessoas para esta cultura de positivismo. Eu partilhei esta semana um estudo que saiu a propósito do Dia do Psicólogo e da Saúde Mental, que 20% das nossas crianças têm sintomas e estão diagnosticadas com ansiedade ou depressão. 10% dos nossos crianças e jovens manifestam possibilidade de ideação suicida. E acredita-se que cerca de 30,9% das nossas crianças e jovens tenham sintomatologia depressiva. Se isto não é preocupante, é que eu peço-vos para pensarem. Em crianças, era o nosso momento mais feliz. Era quando andávamos sempre a brincar, era quando partilhávamos. Era o nosso melhor momento. E não é o momento dos jovens de agora. Então imaginem como é que vai ser o do futuro. Por isso, o grande desafio é estimulem esta cultura de positivismo, de que as coisas vão correr bem, principalmente nesta altura da pandemia. Há muita gente com medo, há muita gente com... A cultura de otimismo cada vez mais é necessária, principalmente nesta altura. Então, olhem para o futuro com positividade. Incentivem também e pratiquem a partilha e a bondade. Ou seja, ajudar os outros com algo, como amigos, como familiares, colegas, é uma das formas mais genuínas de ser feliz. Ou seja, e eu digo-vos isto porque eu tenho sentido isto. Comecei a olhar mais para as pessoas à minha volta, os meus pais, pessoas amigas que eu comecei a ajudar. Ou seja, e ajudar nem sempre tem a ver com questões financeiras. Olhem, por exemplo, o projeto Neurolife Changing. Eu criei o projeto para poder ajudar pessoas. E isto é extremamente reconfortante quando vocês sentem que alguém do projeto diz assim: Fernando, eu estou a melhorar muito, eu já consigo dormir, eu já consigo fazer isto ou consigo fazer aquilo. É extremamente reconfortante. Porquê? Porque é isto que nós levamos, é esta partilha de bondade que ajuda a que nós aumentemos a nossa felicidade. Outro ponto muito importante, incentivem as interações sociais. E porquê? Quando têm mais interações de empatia, ou seja, com as outras pessoas, também nós disparamos neurónios dopaminérgicos. E finalmente proporcionem significado à vida. Há muitas pessoas, eu ainda hoje fazia esta questão aos meus alunos, como faço na primeira aula, num grupo menor, nos grupos maiores vamos fazer na próxima aula, e eu questionava-os sobre o que é que eles querem ser daqui a 5 anos. Ou seja, qual é o objetivo de vida deles? E existia pouca clareza, as pessoas ainda não sabem, ainda não... Mas o que é que vocês querem ser? Qual é o vosso propósito, o vosso significado de vida? As pessoas ainda não sabem. Alguns queriam ser felizes, houve esta resposta, mas não sabem como. Nem sabem o caminho, é só eu quero ser aquilo lá na frente, mas não sei como, não sei como é que vou chegar. Por isso também esta live da felicidade. Então, e para concluir o nosso dia de hoje, eu desenvolvi neste projeto de neuroeducação para a felicidade uma fórmula, a fórmula do índice diário de felicidade. Em que é que esta fórmula consiste? Não sei se se lembram dos pilares, não é? Que aparece aqui aqueles 7 pilares em que vai ser do N1 ao N10, ou seja, no nossa fórmula no projeto são 10 tópicos que eu apresento como pilares da felicidade, dicas da felicidade, peço desculpa. Os pilares são os pilares que estavam no templo, não é? Aqueles 7 em que no projeto existem letras, não é? Ou seja, e vamos ter que medir. E basicamente, então, como é que é esta fórmula? É o somatório do número de dicas que eu fiz em 21 dias, ou seja, neste caso, quantas vezes é que eu fiz isto, não é? Daquelas dicas que a gente projeta. Mais o somatório do número de pilares, ou seja, quantas vezes é que eu saboreei, quantas vezes é que eu agradeci, quantas vezes durante 21 dias. Mais
o número de interações positivas menos o número de interações negativas vezes 3. Ou seja, isto porquê? É 5 por 1. Eu já só estou a fazer 3 por 1. Ok? Depois, mais o número de novos amigos que conseguimos em 21 dias, mais o número de novos projetos que eu me envolvi em 21 dias, mais o número de eventos sociais que eu participei em 21 dias. Isto com a quarentena agora foi assim um bocadinho, atacou um bocadinho a fórmula da felicidade em alguns pontos. E dividimos por 21. Isto vai nos dar um número. E o que é que nós vamos fazer? Nos 21 dias seguintes, fazemos a mesma, estimulamos tudo isto, ou seja, as dicas, os pilares, ter novos amigos, ter mais interações positivas com as pessoas do que negativas, ter novos projetos e ter novas interações sociais, novos eventos sociais, e voltamos a dividir por 21. E vamos perceber se aumentamos ou não este índice. Então, se aumentarmos este índice, a probabilidade é que nós vamos efetivamente ser mais felizes. E isto fica um desafio para todos vós. Aumentem todos os elementos que acham que podem ser interessantes para o vosso nível de felicidade. Sigam as dicas, sigam estes pilares que eu vos deixei aqui e depois digam-me, daqui a 21 dias, se estão ou não estão mais felizes e se isso está a mudar ou não está a vossa vida. Efetivamente, este é um grande desafio. Ou seja, trabalhar para a nossa felicidade. E eu termino aqui com duas coisas que me fazem muito felizes. Porquê? Porque a felicidade verdadeira não tem preço. E aqui estão as minhas duas princesas, que são também as modelos das fotos que eu vou publicando nas redes sociais, que é a minha Lara e a minha Iris. Só para dizer que a Lara fez questão de desenhar corações e por isso os corações que vocês veem aí são desenhados pela própria Lara, que quis partilhar convosco os seus coraçõezinhos que ela pôde fazer. Ou seja, e se vocês repararem no sorriso delas, é um sorriso real, é um sorriso verdadeiro, não é um sorriso para a foto, é um sorriso de felicidade. E é isto que eu sugiro e que reitero a todos vós, que tenham felicidade real, sentida, e não apenas uma felicidade para que possamos mostrar. E termino assim a nossa live de hoje, ou seja, não sei se têm questões ou dúvidas ou alguma questão que queiram colocar nos fóruns, ou seja, nos chats. Estou aqui no Instagram e no Facebook em direto a ver os vossos os comentários, por isso, se tiverem alguma questão, podem colocar em direto, eu vou responder. E aqui também dizer-vos muito obrigado a todos porque estão nesta partilha e mais uma vez sempre à mesma hora. Hoje foi um dia gigante, ou seja, hoje foi um dia em que eu acordei às 6h30 da manhã, tive aulas na Guarda desde as 8h30 da manhã até por volta das 7 da noite e hoje às 10h30 da noite, já em Viseu, depois de jantar, estamos aqui na nossa live e a correr tudo bem. Por isso também agradecer a todos os que estão aqui e dizer-vos que não desistir dos nossos projetos é um dos maiores confortos que nós podemos ter na nossa vida. Por isso, obrigado a todos. Terminamos a nossa live por hoje e não se esqueçam que a felicidade verdadeira não tem preço. Por isso, lutem por ela, trabalhem para ela, porque o vosso futuro e a qualidade de vida do vosso futuro depende disso. Quem é mais feliz vive mais anos. E por isso, fica o desafio, vivam muitos anos, sejam felizes e vamos ser felizes em conjunto, porque é importante para todos. Obrigado e terminamos assim a nossa live da semana 7. Na próxima semana vamos falar de aprendizagem. Não se esqueçam, se quiserem fazer todos os desafios para a felicidade, sobre a mente ansiosa, sobre as crenças, a motivação e a aprendizagem, que vai ser a próxima semana, podem entrar no Neurolife Changing, projeto neurolifechanging.com e ao inscreverem-se lá vão receber um link direto para o Hotmart, onde fazem a vossa inscrição. Os primeiros 7 dias são grátis, podem observar toda a semana das crenças de forma gratuita. E por isso está aqui a Maria João a agradecer, ou seja, mais uma Neurolife Changer que está a mudar a vida dela e é uma parte dela, não é? E que também está a aceitar este desafio de forma fabulosa. Obrigado a todos vós e vamos mudando as nossas vidas,
um bocadinho de cada vez, mas aceitem o desafio de ter coragem de fazer tudo o que vai contra a vossa comodidade. Porque a nossa comodidade pode ser o nosso maior inimigo neste desafio de ser felizes. Por isso, um abraço a todos, descansem hoje e um abraço também para todos os que nos estão a ver do Brasil, que ao longo deste período também estão nesta partilha. Um abraço, continuação e mais uma vez muito obrigado, Hugo, pelo apoio. Abraço, Daniel. O Daniel está no Brasil, por exemplo, e que está aqui a acompanhar-nos também neste desafio do Neurolife Changing, extremamente atento e com todo este envolvimento. Muito obrigado mais uma vez e vamos terminar então aqui a nossa live de hoje. Até sempre e sejam felizes.